Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professora Elaine aqui de novo, falando sobre matéria, continuando com orações, né? Vocês sabem que a pontuação é fundamental para vocês escreverem bem no Enem, né? A redação de vocês. Então, a gente precisa aprender alguns conteúdos para a gente poder, não dar mole, né? Perder ponto à toa, não é verdade? Então, vamos falar hoje sobre as orações coordenadas. Uma informação já de cara. Nós temos orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Professora, o que é isso? Vamos pela construção da palavra? Sindéticas vem de síndeto. O que é um síndeto? Uma conjunção. Então, se você tem orações sindéticas, é porque você tem conjunção naquela oração. Agora, se você não tem conjunção nela, olha o A aqui, ó, de ausência. Percebe? Assindéticas. Eu não tenho síndeto. Então, orações coordenadas sindéticas são aquelas que vão ter síndeto, ou seja, conjunções. Se eu tenho orações assindéticas, eu vou ter orações sem conjunção. Deu para entender? Então, vejam. Nas subordinadas, eu tinha oração principal e oração subordinada. Nas orações coordenadas, eu não tenho principal. Primeiro, porque elas são coordenadas. Eu não tenho uma superior à outra. Elas são independentes, como a gente já falou isso antes, né? As orações subordinadas têm uma relação de dependência, né? Uma puxa a informação da outra. Nas orações coordenadas, não, elas são independentes. Eu posso dizer, por exemplo, eu canto. Isso aqui não interfere na informação, eu danço. Percebe? Então, elas são independentes, elas se coordenam, ou seja, elas se somam, porque a gente quer somar significado, não é verdade? Então, eu não preciso falar apenas com período simples. Eu posso me expressar por períodos compostos, e aqui vai ser um período composto por coordenação. Tudo bem? Vamos começar, então, explicando os tipos. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São 5 orações coordenadas, que vão fazer uso, vocês já viram esse conteúdo anteriormente, em séries anteriores, de conjunções coordenativas. Então, é isso que a gente vai ver aqui. A oração aditiva, oração coordenada sindética aditiva, vai ser aquela que vai utilizar uma conjunção coordenativa aditiva. Tem sentido de adição. Então, a gente tem uma relação de sentido expressa na conjunção. E é o significado que a gente quer atribuir à frase. Então, quando eu quero dar um sentido de adição, de soma, de acréscimo, eu vou utilizar uma conjunção aditiva. Então, vejam. E, nem, mas também, cuidado com esse mais, porque não é o mais sozinho. O mais sozinho, ele é adversativo. Eu estou falando do mais também, que é como se fosse um e, né? Então, aquela coisa assim, ó, moça bonita não paga, mas também não leva. Percebe como é a adição? Ela não faz uma coisa nem outra. Olha o nem aí, outra conjunção aditiva. Ou ela paga e leva. Ela faz duas coisas. Então, adição. Então, veja o exemplo, olha, eu canto e danço, são duas coisas que eu faço. Uma mais uma, duas, adição. O e é aditivo. Eu canto e ela dança, também é adição. Eu estou dizendo uma coisa que eu faço, outra coisa que ela faz. Adição. Por que eu coloquei esses exemplos aqui? A gente está falando de pontuação, não tá? Vejam, eu aqui em cima, eu utilizei o e. E esse e, ele não tem vírgula antes dele. Mas eu tenho sujeitos iguais. Olha, eu canto. Quem é o sujeito de danço? Eu também. Então, quando eu tenho orações ligadas pelo e com sujeitos iguais, eu não uso vírgula antes dele. Tudo bem? Porque normalmente a gente vai usar vírgula para separar as orações coordenadas. Vamos guardar essa informação? A gente vai usar vírgula para separar orações coordenadas, principalmente quando elas forem assindéticas. Quando elas são assindéticas, elas não têm conjunção, eu vou separar como? Com vírgulas. Então, eu canto, danço, sapateio. Canto, vírgula, danço, vírgula, sapateio. Ponto.
Separei as orações por vírgula, entende? Então, a vírgula, ela vai separar orações coordenadas assindéticas, mas ela também vai separar orações coordenadas sindéticas. A gente coloca a vírgula antes da conjunção, tá? Qual é a exceção disso? A conjunção é aditiva, com sujeitos iguais, tá certo? Agora, aqui embaixo eu tenho sujeitos diferentes. Eu, sujeito de canto, ela, sujeito de danço. Então, eu preciso colocar vírgula aqui, ó. Muita gente não usa, mas o correto é utilizar, segundo a norma, né, culta, gramática normativa, tudo bem? Outro caso é quando a gente tem um polissíndeto. Lembra dessa figura de linguagem? Polissíndeto, ó. Poli, síndeto, conjunção. Então, polissíndeto é quando você utiliza a repetição de uma conjunção. Então, por mais que ela seja o E e os sujeitos sejam iguais, quando você está dando essa ênfase, fazendo essa figura de linguagem, você também pode utilizar as vírgulas. Então, ó, e ele, ó, até comecei com ela, e ele canta, e dança, e pula, e se joga mesmo. Olha, eu estou enaltecendo, sabe? Eu estou vibrando. Por isso eu utilizei a repetição aqui da conjunção. E aí eu vou colocar as vírgulas para separar essas ideias. Tudo bem? Já o contrário, quando a gente... Aqui é polissíndeto, olha. Polissíndeto. Tá? Agora, quando eu não tenho conjunção, eu vou chamar de assíndeto como figura de linguagem. Quando eu não tenho nenhuma conjunção. Tá certo? Então eu vou dizer assim, ó. Eu canto... danço. Não utilizei conjunção nenhuma. Eu canto, vírgula, danço, vírgula, sapateio, ponto. Não utilizei. Normalmente a gente utilizaria o E lá no final, né? Eu canto, vírgula, danço e sapateio, né? Quando eu dispenso esse E da última oração, eu estou fazendo um assíndeto, tá bom? Trouxe figuras de linguagem porque isso também faz parte dessa pontuação que se associa às orações coordenadas. Beleza? Língua portuguesa, ela não é caixinha. Não vou usar essa caixinha aqui agora. Agora eu vou usar aquela caixinha. Não, é tudo junto. É semântica, é sintaxe, é tudo junto. Tá bom? Então, muito bem. Falamos da aditiva. Vamos para a adversativa agora. Adversativa. Ideias contrárias, adversas. Vamos mostrar a adversidade. Então, ó. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Faz um rap aí, ó. Ai, professora pagando mico, tá certo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Não confundam com portanto. Porque tem aluno que confunde, que termina anto. Termina em anto, né? Então deve ser adversativo. Cuidado. Entretanto, no entanto. São conjunções também adversativas. Vamos dar exemplo? Eu quero, mas não vou. Eu quero, mas não vou. Qual seria o natural se você quer ir? Seria ir. Mas você não vai. Então são ideias adversas, concorda? Eu te amo, mas não quero mais você na minha vida. Ideias meio que opostas. Você está estabelecendo aí uma relação de contraste, adversidade. Eu quero, mas não vou. O exemplo que está aqui no quadro, certo? Eu coloquei uma observação aqui, ó, com E. Professora, mas o E não é aditivo? Normalmente sim, mas ele pode ter outros valores, então cuidado. Quando ele tiver outros valores, ele inclusive vai ter vírgula. Eu digo assim, ó, eu quero e não vou. Ah, você não vai, não é, eu quero e não vou. Eu quero, mas não vou, não é esse o sentido? Eu quero, mas não vou. Então esse E, eu quero e não vou, ele tem valor demais. Ele é adversativo. Então cuidado. Antes de decorar simplesmente uma conjunção, percebe a frase. Analisa o sentido. Tudo bem? Vamos para a alternativa? Alternativa, alternância, escolha. Ó, você vai escolher entre uma coisa e outra, ou então vai alternar. Então eu tenho,
Não sei se caso ou se compro uma bicicleta. É uma frase comum que a gente diz. A pessoa está em dúvida. Ou isto ou aquilo, um poema de Cecília Meirelles. Ó, você tem que fazer uma escolha. Ou isto ou aquilo. Casar ou comprar uma bicicleta, como diz a frase. São opções que você tem e você vai ter que escolher. Ou é uma ou é outra, né? Dentro de casa, quantas vezes, né? Os pais falam pra gente assim, ou você lava a louça ou então não vai fazer, ou arruma o quarto ou não vai fazer, entendeu? Escolha. Esse ou aí é alternativo. Detalhe da alternativa. Pode ter tanto na primeira oração quanto na segunda, pode ser nas duas ao mesmo tempo. Normalmente a gente tem, no período composto, uma oração coordenada assindética, que é a primeira oração, e uma oração coordenada sindética, que é a segunda oração. Na alternativa, você pode ter as duas sindéticas, tá certo? Você pode ter ou eu caso ou eu compro uma bicicleta, percebe? As duas com ou. Ora ri, botei aqui, ó. Ora ri, ora chora. Ora uma coisa, ora outra, percebe? Aqui eu vou ter, inclusive, uma outra figura de linguagem, vamos lembrar? Que é a antítese, rir e chorar, na mesma frase. Percebe? Por isso a alternância. Tá bem? Deu para entender? Agora, conclusiva. Eu tenho as conjunções logo, portanto, o pois, cuidado com ele, porque ele pode ser conclusivo. Na maioria das vezes, a gente usa como explicação. Mas ele também pode assumir o valor de portanto. Quando eu coloco esse pois, depois do verbo da segunda oração. Vamos olhar com atenção aqui, ó. Acabou a gasolina. Portanto, estamos a pé. É a conclusão a que eu chego de um fato. O fato foi que acabou a gasolina. Qual é a conclusão que você chega a partir disso? Estamos a pé. Então, esse portanto aqui tem valor conclusivo nas redações do Enem. Por exemplo, você precisa ter coesão, precisa ter um parágrafo de conclusão e aí a gente recomenda que vocês usem expressões ou conjunções conclusivas no último parágrafo. Porque você vai retomar o seu ponto de vista concluindo. Percebe? Isso também é importante. Agora, você pode substituir pelo pois. Ó, acabou a gasolina. Eu ponto aqui, ó, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é outra coisa muito legal de você aprender. Porque você pode utilizar o ponto e vírgula entre as orações coordenadas. Ponto e vírgula. Porque depois pode ser que você tenha na sua frase outras vírgulas. E aí vai ficar tudo de vírgula. Você aproveita a oportunidade e usa o ponto e vírgula. Eu digo assim, ó. Eu estou com fome. Mas se você vier logo, eu te espero. Olha só, eu intercalei ali na minha segunda oração, que era mais eu te espero, uma oração condicional. Então eu precisei, como eu desloquei, usar vírgulas. Aí, o que eu fiz? Entre as orações coordenadas eu coloco um ponto e vírgula. Tipo, eu estou com fome, ponto e vírgula. Mais, vírgula, se você vier rápido, vírgula, eu te espero, ponto. Percebeu? Então, usar esse ponto e vírgula aqui, ó, também é maneiro, hein? Maneiro, hein? Eu, quando corrijo, eu olho lá e falo assim, sabe usar o ponto e vírgula. Que menino aplicado. Então, é uma opção, tá? Aí, vamos supor, eu tava falando aqui, né? Até embolei a língua. Ó, acabou a gasolina, ponto e vírgula. Estamos, vírgula, pois, vírgula, a pé. Olha o pois depois do verbo. Eu vou tirar esse portanto aqui, ó, e vou substituir pelo pois. Vai ficar assim, ó. Acabou a gasolina, ponto e vírgula. Estamos, vírgula, pois, vírgula, a pé, ponto. Ó, botei o pois pós-posto ao verbo. Esse pois é conclusivo. Eu poderia usar o portanto, ó. Acabou a gasolina, ponto e vírgula. Estamos, vírgula, portanto, vírgula, a pé. Percebe? Então, não tem por que errar. Se você pode substituir o pois por portanto, ele é conclusivo. Ok? Valor semântico da conjunção
É algo que cai sempre, inclusive na UERJ final do ano. Já corrigi uma prova em que falava sobre isso. Se era explicativo ou causal, que é uma questão que entra sempre em polêmica, né? Quando é causa e quando é explicação, mas eu vou mostrar pela gramática normativa qual é a diferença disso. E qual era o valor semântico que substituía a conjunção. Então a gente precisa prestar atenção e ter essa variedade aqui, ó. Vocabulário, tá vendo? Vocabulário. Falei da conclusiva, você pode substituir o portanto por pois, por logo, ok? Agora, explicativa, que é a última desse quadro aqui, né, das orações coordenadas. Explicação. Então, a primeira oração é oração coordenada assindética. A segunda oração, oração coordenada sindética explicativa. Por quê? Porque dá sentido de explicação. Vejam só, eu tenho as conjunções. Pois, porque, o quê? O quê, gente? Ele pode ser tanta coisa, a gente já viu isso, né? Mais uma, explicativo. Eu digo assim, ó, ele chorou, pois vi seus olhos inchados. Perceba, isso aqui da frente não é uma causa, é uma conclusão a que eu cheguei. A primeira oração, a assindética, não é uma causa, nem um fato exatamente, é uma conclusão a que eu chego. Então, eu estou dizendo aqui, olha, ele chorou. Mas como é que você sabe disso? Ah, porque eu vi os olhos inchados, vermelhos. Percebe? Eu estou explicando porque eu cheguei àquela conclusão. É essa a relação que se faz para chegar à segunda oração explicativa. Então, eu tenho, ele chorou, oração coordenada assindética. Pois vi seus olhos inchados, uma explicação para essa conclusão que eu cheguei. Ah, professora, mas está falando aí em conclusão, explicação, está me enrolando. Não se enrola. A gente vai classificar a segunda oração, a oração que tem o conectivo, que tem a conjunção, o síndeto. Então, o que eu estou fazendo nessa oração aqui em que eu tenho síndeto? Não estou dando a explicação? Então é explicativa, pô. Dá para entender? Então, olha, ele chorou, pois vi seus olhos inchados. A polêmica que acontece com a causal, e a gente já viu isso em adverbiais, é assim, ó, ele chorou porque se machucou. Se machucar foi a causa de ele chorar, entende a diferença? E aí nem tem vírgula. Aqui nós temos vírgula. E é aí que eu quero que você entenda essa diferença para você não errar a pontuação. Ele chorou, pois vi seus olhos inchados, não é uma causa. É uma explicação apenas que eu estou dando. Então eu preciso dessa vírgula, ok? Outra clássica, você tem verbo no imperativo. Você está dando uma ordem, uma sugestão, logo na primeira oração. Então você tem corra, que a polícia vem aí, é o nome de um filme. Antigo, não é da época de vocês não, vocês podem ver, é engraçado. Corra, que a polícia vem aí, olha só. Terminei a primeira oração com verbo no imperativo, vírgula. Esse que aqui, ele é explicativo. Funções do que? Tem tanto que, né? Você já sabe. Verbo no imperativo, dica para vocês. Logo depois, o que? Ele pode ser substituído por porquê. Corra, porque a polícia vem aí. Então, esse que é explicativo. Deu para entender, meus amores? Olha, vou mandar um material mais completinho, detalhado para vocês, com exercícios. Façam. E qualquer dúvida, me procurem. Estou morrendo de saudade. Queria abraços e sorrisos, como eu sempre recebo quando estou com vocês, mas estamos à distância e eu pedindo a Deus que encontre vocês em breve com saúde. Tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem com Deus.